Aleluia! Aplauda o Senhor aí, onde você estiver, com quem você estiver. Nós já vamos chamar aqui os pastores Paulo. Aleluia! Dando ele entrar. Queridos, enquanto o pastor Paulo e a pastora Railka entram aqui na nossa live, nós gostaríamos de agradecer a Deus por esse tempo. Já está aqui. Graças a Deus, pastor Paulo, pastora Railka. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Graça e paz. Graça e paz, queridos. Boa noite. Uma alegria estar com vocês de novo, hein? Amém. Amém. Se eu não me engano, nós estivemos juntos no começo do ano, né? Foi em janeiro, é isso? Eu não sei se foi o último culto de dezembro ou se foi o 1º de janeiro, mas nós estávamos ali com vocês aí logo que nós chegamos em São Luís. Né? Amém. E aí, hoje mesmo a gente estava lembrando que agora esse mês de maio, por ser o mês da família, a gente ia estar, já estava até pensando, já estava alinhando todas as coisas para a gente desenvolver aí um evento, né, para casais, para família. Mas aí, diante desse cenário que a gente está passando, acredito que, assim como várias agendas foram desmarcadas, né? Vocês são prova disso também, né? É verdade, nós fomos bastante impactados, né? Desde março, abril, né, maio, realmente tudo está mudando. E as agendas foram reagendadas para o segundo semestre, algumas já estão pensando em para 2021, mas a gente entende que Deus está no controle de tudo, né? Nós temos usado esse tempo para compartilhar realmente da palavra na internet. Deus tem chegado aí ainda mais, né, no coração de muitas pessoas. A gente tem acompanhado o trabalho de vocês também, né, da igreja. O apóstolo está sempre trazendo uma palavra abençoada. Então, assim, nós estamos muito felizes, né, de estar aqui e é uma alegria, né, poder servir da mesa do Senhor aí com vocês de novo. A alegria é nossa, a gente está durante esse mês trabalhando com Família, Lugar de Refúgio, que é um projeto da Lerban com a CBN, da Convenção Batista Nacional. Durante todo esse mês de maio, a gente tem PDFs, a gente tem um devocional que vai estar servindo de apoio para os irmãos no devocional em família, no culto familiar. E uma das coisas boas, digamos assim, desse tempo é esse retorno para a família, né? Para os cultos domésticos, esse retorno para os cultos familiares. É verdade, Zé. Eu penso que Deus ele aproveitou essa oportunidade, parou tudo, para que nós pudéssemos restaurar um altar que, infelizmente, em muitos lares ele foi quebrado, né? Que é esse altar familiar. Eu, particularmente, vejo a família como um altar, né? E se a família tem um altar, ela tem um sacerdócio, ela tem um ídolo e ela tem um sacrifício, né? Que nós oficiamos nesse altar. E assim, o que eu tenho encorajado as pessoas é justamente isso, né? Que as pessoas restaurem esse altar familiar, né? Que o sacerdócio do pai e da mãe realmente sejam restaurados dentro dessa casa. E eu tenho percebido, sim, que em muitos lares cristãos isso tem aquecido o coração dos filhos e o coração de muitos pais tem voltado para os filhos e de muitos filhos para os pais. Então, eu louvo a Deus por esse tempo e quando nós voltarmos aí para as atividades normais, eu creio no meu coração que em breve nós vamos estar 100% alinhados, principalmente dentro da nossa casa, e aí ninguém segura a igreja. A igreja já vem promovendo mudanças significativas, né, na sociedade. Eu vejo a igreja como esse motor realmente de transformação social. E agora, mais do que nunca, com a família alinhada, com os casamentos alinhados, meu amigo, olha, espere. Vem um avivamento poderosíssimo na nossa nação. Né? E eu estou assim, ansioso, feliz, porque eu acredito muito, né, na igreja brasileira. E assim, eu estou ansioso por ver realmente esse derramado do Senhor. Eu queria aproveitar a menção, né, do Paulo, desse texto que está lá em Malaquias 4:6, né? Deus ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? O contrário, inclusive, termina assim, né, o Antigo Testamento. O contrário, eu ferirei a terra com maldição. Então, nós temos vivido tempos difíceis, né? E chama a gente a essa reflexão. Né? Será que Deus não tem permitido toda essa situação, tem nos colocado realmente dentro de casa, para que nós possamos refletir nessa questão? Será que os nossos corações, primeiro como marido e esposa, estão verdadeiramente convertidos um ao outro? E os nossos corações como
pais estão convertidos aos nossos filhos, porque é interessante notar que vem primeiro essa recomendação: eu converteria o coração dos pais aos filhos antes dos filhos aos pais. Porque para você perder seu filho para a rua, você primeiro precisa ter perdido ele dentro de casa, ter perdido o coração dele, a confiança dele, né, a admiração dele. Então, é uma reflexão para a gente fazer nesse tempo. Verdade. Verdade. Assim, e nós agradecemos pela oportunidade e agradecemos vocês como casal que Deus tem levantado também para trabalhar dentro da área da família. Obrigado também pelo tempo de vocês, né? Se dispuseram de estar aqui conosco nessa live. A Igreja Batista Nacional Vinho Novo ama vocês, está sempre orando pelo ministério de vocês. Quando vocês estiveram aqui, nós estivemos lá vendendo alguns livros, né? Daqui a pouco a gente fala sobre alguns livros que vocês já têm aí também. Mas, assim, um livro que eu, assim, sempre aconselho muito é esse aqui, né? O Intimidade Conjugal. Sim. Que para mim é um livro muito completo, assim, e para esse tempo, realmente, como a pastora Railka falou, esse tempo que, assim, ou a gente aprende a se relacionar e melhora o nosso relacionamento com Deus e em família, e aí esse livro fala muito sobre isso, sobre relacionamento, né? Porque a maioria dos problemas hoje dos casais, e sempre foram, é uma questão de relacionamento, né? E infelizmente, a gente tem visto alguns dados e estatísticas que mostram que durante esse período de pandemia tem crescido muito o número de agressões dentro do lar, a violência doméstica, fruto de relacionamentos abusivos, né? Assim, é um livro que eu aconselho a leitura de todos, principalmente de casais, assim, para lerem juntos, porque assim, eu achei assim um bom livro e muito completo, assim, porque trata de todos esses tipos e desses níveis de relacionamento. Amém? Amém. Para nós foi uma alegria escrever, né? Eu diria eu diria que esse livro, para nós, ele foi um grande desafio, né? Foi primeiro um tratamento para nós mesmos e ainda porque é construindo, né? Não está construído ainda, né? Então, é um processo, construir a verdadeira intimidade conjugal. Aí eu olhava para mim, eu estava chorando. O que foi, Paulo? Não, então, eu escrevi aqui, eu acabei de aprender, rapaz, olha, eu estou fazendo o negócio certo, eu quero pedir perdão. Então, assim, é um livro que, para nós, é um momento de reconstrução, um momento de caminhada, e é uma alegria compartilhar com os outros casais, né, daquilo que nós vivemos, mas principalmente daquilo que Deus fez na nossa vida, e o feedback que nós temos tido é esse, muitos casais restaurados, e a nossa motivação é essa, a nossa alegria é essa, muitas famílias restauradas, né, isso para nós não tem preço, né? Você vê um casamento que estava à beira da ruína, esse casamento é restaurado, essa família é restaurada, olha, como diz o apóstolo Paulo, né, esse é o nosso galardão, essa é a nossa coroa, né? Essa é a nossa alegria, nada paga realmente o valor de um casamento restaurado, né? Então a gente louva a Deus por isso. Amém. A gente queria dar, né, deixar esse tempo para vocês aí, para que vocês deem uma palavra de Deus para as famílias, dentro dessa temática, que vocês possam agora usar desse tempo para falar para as famílias e serem, assim, como vocês sempre são, aí, um canal de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. Posso orar antes? Pode ficar à vontade. Amém. Jesus, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela certeza, Pai, que teu Espírito Santo dá a cada um de nós, que o Senhor está aqui. O Senhor está conduzindo esse tempo. Pai, nós nos entregamos realmente nas tuas mãos. Pedimos aquilo que o Senhor quer compartilhar com a sua igreja. A igreja é sua. O Senhor é o noivo. Nós somos só amigos do noivo e nós somos também a igreja. Então nós queremos te louvar, Pai, realmente nos colocar em tuas mãos. A nossa dependência e a nossa suficiência não estão em nós, mas estão no Senhor, através da tua palavra, através do teu Espírito. E qualquer coisa de bom, Pai, que nós vamos compartilhar aqui, que possa ajudar essas famílias, Pai, ela vem do Senhor, vem das tuas mãos. Então, Pai, o nosso sentimento nesse momento é de gratidão e de alegria. E, Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor começou a fazer na vida de cada família, de cada casal aqui presente. Muito obrigado por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te louvamos, Senhor, e direcionamos somente para Ti toda honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Amém. Rogério, eu só peço que você me sinalize aí uns 10 minutinhos antes, né, de terminar. Não estou controlando o horário para a gente, senão a gente vai embora, porque esse tema a gente ama, né? Você também ama, né? A gente gosta muito desse tema, a gente vai embora. Então, queridos, Deus colocou no nosso coração, né, quando eu vi o desafio assim do casal, né, do Rogério e da esposa, com relação à família como esse lugar de refúgio, esse lugar de descanso, né, esse lugar de refrigério, né, eu não podia deixar, né, de falar sobre essa questão do sacerdócio do lar. Né, como eu falei para vocês no começo, a família é um altar. Né? Quando você tem esse discernimento, você consegue olhar para a sua família como um altar, né, você vai entender que todo altar, biblicamente falando, espiritualmente falando, ele tem um sacerdócio, ele tem um ídolo, né, e ele tem um sacrifício. E quando você pega e tem o teu discernimento familiar, né, do seu sacerdócio, segundo a palavra de Deus, você está sendo um sacerdote de Deus, né? O ídolo desse altar é o Senhor e o sacrifício que você oferece, que você oficia, é a sua família. Gente, isso é muito sério, né? Isso assim me dá muito temor. Então quer dizer que a minha família sendo um altar, se eu vivo segundo o sacerdócio do lar que Deus instituiu, nesses papéis de pai, né, de mãe, de marido, de esposa, de filhos, né, isso causa muito temor, né, porque eu preciso buscar esse referencial bíblico para que eu possa ofertar a minha família a quem? A Deus. Né, para que eu possa preparar realmente a minha família para Deus. Eu e a Raíca, nós trabalhamos com o Ministério de Aconselhamento, né, então nós lidamos diretamente com o microsocial. Né, nós lidamos diretamente com o indivíduo, né, de uma sociedade. E nós viemos muito pouco antes, né, a São Luís, viemos realmente entrar na realidade da igreja de São Luís nos últimos meses, né, 4, 5 meses. E a gente tem aprendido muito aqui, né, a gente tem visto muita gente avivada, né, com o coração realmente aceso para Deus, mas nós temos visto alguns pontos, né, no que diz respeito à família, casamento, à sexualidade. E tem sido muito interessante trabalhar. Então, quando você trabalha com microsocial e você olha para o indivíduo, você entende muito das demandas daquela sociedade. Né? E eu vejo realmente um trabalho muito bonito, né, que a igreja vem fazendo com os ministérios de casais. Né? A igreja vem fazendo um trabalho muito bonito, né, nessa área de aconselhamento, mas principalmente nessa visão de família. Então, meu coração ele fica muito feliz porque é uma demanda gritante. Quando você olha realmente para a realidade de São Luís, você vai ver que esse trabalho relacionado a casamento e família é um trabalho essencial. E é muito bom ver a igreja caminhando nesse direcionamento. Tá? Complementando assim um pouco, né, isso que o Paulo está falando, a partir do momento que a gente entra na família, entra primeiramente no casamento, tá? O casamento precisa, o ideal é que venha antes dos filhos. Né, como Deus planejou. E nós precisamos primeiro estar resolvidos e curados, né, ter um caráter curado. E essa interação do casal, e é claro que a cura, vamos dizer assim, nosso processo, nossa restauração, por vezes demora anos, e às vezes nós nos casamos com muitos vícios, muitas questões ainda mal resolvidas. E, na verdade, o principal propósito do casamento, né, é justamente nos ajudar nesse processo de restauração, de santificação, né? O Pedro falou que 1 ano de casamento santificou ele mais do que 10 anos por nascer. Então, assim, mas é muito importante que nós estejamos resolvidos, curados, para que nós possamos ser esse instrumento de Deus também na vida do outro, nesse processo de cura, de restauração do outro. E, por exemplo, né, muitas vezes no casamento, no relacionamento a dois, que você percebe quanto você precisa trabalhar questões como muita individualidade, muito individualismo, aliás, muitas vezes o egoísmo. Nada errado você ter a sua individualidade, mas até que ponto já não é individualismo, já não é egoísmo, já não é orgulho, né? Então, dentro desse relacionamento a dois que vem à tona muitas questões. E o ideal é que os filhos cheguem e nós já estejamos mais curados para receber os nossos filhos, para que possamos ser esse referencial de Deus na vida deles. Mas o que eu gostaria de colocar aqui é que quando a gente ainda está com o nosso caráter mais ferido do que curado,
a gente tem uma tendência a ferir, né? Eu estava comentando com o Paulo que o Dia das Mães, né, foi aí no passado, e eu tive acesso acho que é um perfil no Facebook de filhas de mães narcisistas. E eu achei aquilo bizarro, e eu comecei a verificar algumas mensagens de meninas, de filhas, como é que eu posso dizer, expressando ali em bilhetes, em cartas, frases que elas ouviram das suas mães, muito difíceis, né? Eu tive até a oportunidade de comentar em uma dessas frases, meninas se comportam assim, ou sentem isso, mães ferem dessa maneira suas filhas porque elas estão curadas, pessoas estão feridas, pessoas feridas, elas tendem a ferir. Então é muito importante. É claro que muitas vezes aí aquela família acabou de entrar na igreja e ela já veio, vamos dizer, com várias questões, é uma família que já é disfuncional, muitas vezes nem casou realmente, é só uma união ali de um homem e de uma mulher, e esses filhos já nasceram fora dessa aliança, e tem toda uma dinâmica, toda uma disfunção. Mas o que nós devemos tratar primeiro? Nós precisamos olhar o indivíduo, cada pessoa, tratar o aconselhamento individual, mas principalmente tratar o casamento. Porque quando o casamento, né, quando se restaura, a gente fala até de 4 pilares aí do casamento, né, 4 alicerces do casamento. Quando você restaura isso, naturalmente os filhos vão ser abençoados, os filhos vão sentir e vão ser também tratados e restaurados. Então, assim, né, nessa fala do aconselhamento individual, dessa questão é muito importante, antes mesmo do aconselhamento do casal, né? Para que possamos estar tratando pessoas que já entraram no processo, que têm se permitido ser tratadas, ser curadas. Há muitas questões na vida de cada um de nós que, por vezes, já vêm de feridas da nossa infância, porque a gente já veio de uma família disfuncional. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas é muito importante tratar o indivíduo para depois tratar o todo. E assim, é interessante, Rogério, você pontuar a questão do livro, porque assim, dos primeiros capítulos a gente estabelece um fundamento importante para você construir um relacionamento sólido. E algo que a gente não pode negociar de maneira nenhuma, dentro de qualquer relacionamento, mas principalmente o casamento, é a verdade. E ali nós falamos sobre o princípio da transparência, né? Tudo isso que a Railka falou, é muito importante que isso seja discutido, isso seja conversado, né? Isso seja estabelecido antes, né? Antes desse casal tomar realmente a decisão de se casar. Né? Então, quando você olha ali para Gênesis, capítulo 2, versículo 25, você vai discernir exatamente isso. Né? O homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Esse versículo, ele vai trabalhar essa questão da nudez, primeiramente, no nível da alma. Né? Então, é muito importante, quando você conhece alguém, você se sente atraído por essa pessoa, você intenciona realmente estabelecer um relacionamento com essa pessoa, você realmente dar a essa pessoa, né, o direito de conhecer a sua vida, conhecer a sua história, conhecer as suas lutas, os seus desafios pessoais. Por isso que, assim, nós desafiamos os casais a conversarem bastante, né? Deixar realmente esse lado do toque físico, né? E principalmente da nudez de corpos para quando houver realmente essa proteção emocional e espiritual. Né? Então, um casamento que é fundamentado na verdade, ele é um casamento que vai ter muito mais possibilidade de caminhar, principalmente diante das tempestades. E o que eu tenho pego, né, nos últimos anos é o quê? Juntamente com a Raio. São casais que construíram, né, o seu relacionamento baseado na manipulação, baseado na mentira, baseado no esconder. Nós mesmos, né, nós já demos o testemunho na igreja, né, a Railka, ela agiu de uma honestidade, de um caráter assim fantástico, ela abriu todo o coração dela e eu durante 10 anos escondi, né? Porque eu não sabia lidar com quem eu era, eu tinha essas inconsistências, né, no meu caráter, então eu usava da mentira, da manipulação, das mordaças, né, espirituais, para quê? Para tentar manipulá-la. Só que isso não deu, isso acabou prejudicando realmente o nosso relacionamento.
né? E nós, enfim, pagamos um preço alto e eu louvo a Deus que o nosso relacionamento foi restaurado, né? Esse altar familiar realmente foi corrigido e eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele fez realmente nas nossas vidas. Mas a gente não pode deixar de estabelecer isso aqui, né, nesse momento de ministração. A verdade, irmãos, ela é uma arma espiritual poderosíssima, né? A verdade, ela justamente vai destronar as mentiras, as manipulações, as más intenções, né? Você vai ver que ninguém ganha uma luta contra a verdade, né? Então, todo casamento ele precisa ter esse fundamento, né? E isso realmente vai proporcionar a esse casal de construir a verdadeira intimidade conjugal. Amém? E esse refúgio, né? Esse refúgio para os filhos. Porque se uma esposa não consegue confiar no marido, o marido não consegue confiar na esposa, e há aquele ambiente tenso, isso gera insegurança para os filhos, né? E é muito interessante isso que o Paulo falou, né? Baseado lá em Gênesis 2:25, né? O homem e a sua mulher estavam nus, eles não sentiam vergonha. Essa nudez ser referente muito mais à nudez de alma. O que impede muitas vezes os casais, de ainda no namoro, no noivado, de compartilhar, vamos dizer, de suas mazelas, de suas dificuldades, muitas vezes de seus pecados mesmo, essa vergonha. Mas a gente precisa entender que isso vai atrapalhar, porque depois que casa, a convivência a dois, o que você está escondendo vai vir à tona de uma forma ou de outra. E principalmente quando se trata de questões relacionadas a questões da sexualidade, por exemplo, né? Um dos pilares, dos 4 pilares do casamento bem-sucedido é a pureza sexual. Ah, mas eu não era mais virgem, já me envolvi com outras pessoas e eu acabei não contando isso para minha noiva, para minha namorada, quando nós éramos ainda namorados, depois isso pode gerar um problema lá na frente, né? Muitas vezes questões delicadas mesmo. Isso foi, inclusive, que nos atrapalhou bastante no nosso caso, né? O Paulo já tinha todo um histórico, né, de questões na sua sexualidade, e eu tinha sido vítima de muitas questões nessa área. E só depois, quando ele me conta todas essas coisas, isso feriu muito meu coração. Então, fere muito o coração, seja da esposa ou do marido, quando coisas que ela acha que era importante ter sabido antes de decidir se casar, que é um passo tão importante, ela foi privada, ela não teve essa informação. Mas assim, aí você me diz, Raio, nós já casamos, nós já estamos aqui casados, e a gente vive nesse ambiente de tensão, em que eu não confio nela, ela não confia em mim, a gente está brigando o tempo todo, as crianças estão percebendo, os nossos filhos estão percebendo, há esse ambiente de instabilidade gerado. O que a gente faz? Gente, é muito importante sentar e conversar mesmo, e contar tudo que você entende que precisa contar para o seu marido, precisa contar para a sua esposa. A gente sabe no nosso íntimo, até porque quando nós somos convertidos, o Espírito Santo nos incomoda, nos mostra. E a Bíblia vai dizer ali em 1 João 9, né, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas o versículo que eu mais gosto é o 5, 1 João 5, que vai dizer, né, que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com Ele. Então, muitas vezes, a tensão entre vocês é porque vocês não estão andando na luz um com o outro, né? Alguma coisa, às vezes até depois que casaram, alguma coisa você fez que você sabe que feriu o coração do seu marido, sabe que feriu o coração da sua esposa, mas por causa da vergonha, do medo de ser rejeitado, você não teve ainda a coragem de contar. E saiba que enquanto você mantiver em trevas, você não tem como ser perdoado, né? E alcançar essa verdadeira comunhão com o seu marido, com a sua esposa, e tampouco com Deus. Porque com Deus também é assim, é preciso que nós estejamos na luz. Porque nele não há treva alguma. Então, como a gente pode dizer que está na luz se a gente tem coisas nas trevas? E detalhe, é muito perigoso quando a gente tem alguma coisa nas trevas. Porque quem é o príncipe das trevas? O inimigo das nossas almas. Então, você vai estar dando legalidade para o inimigo agir na sua vida e piorar muitas vezes a situação. E gera esse ambiente, como eu falei, de instabilidade, de insegurança para os filhos. Os filhos não sentem esse lar como um lugar de refúgio, porque eles percebem quando o relacionamento do pai e da mãe não está bom.
quando está tenso, quando não há confiança. Isso faz com que os filhos também não confiem nos pais, percam a admiração, não tenham os pais como referencial. Então, isso faz com que você não esteja exercendo o seu ofício de sacerdote como você deveria. Porque o sacerdote, ele precisa ser o primeiro a, com o seu exemplo, né, ensinar os seus filhos. Então, gente, não tem nada de errado, pai, ou pedir perdão ao filho, se você errou. Se você brigou, por exemplo, com o seu cônjuge na frente dos seus filhos, o ideal é que você se reconcilie com o seu cônjuge também na frente dos seus filhos. Chame os seus filhos. Gente, papai e mamãe discutiu na frente de vocês. Queremos pedir perdão, queremos dizer para vocês que já está tudo bem, que nós nos acertamos. Isso é muito importante. Isso vai gerar esse ambiente de segurança, né? Que vamos dizer assim, é um dos sinônimos de refúgio, um lugar seguro, né? E toda criança ela precisa ter esse ambiente, ela precisa sentir que o lar, que a casa dela, que o casamento dos pais dela é esse ambiente seguro, é esse lugar seguro, para onde ela pode recorrer quando ela precisar. Amém. Um dos textos assim que eu mais gosto, né, de trabalhar nessa dinâmica familiar, quando eu falo de sacerdócio do lar, está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. 27 e o comecinho do 28, né? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. E aí ele dá toda aquela sequência, né, de bênção realmente para o homem, dando domínio realmente sobre todas as coisas aqui, né, para o homem, enfim, toda essa dinâmica. E é muito interessante você perceber quando ele estabelece realmente esse valor, né, esse princípio aqui. Ele está dizendo que nós devemos crescer e multiplicar dentro desse ambiente familiar, né? Dentro de um ambiente realmente de casamento e de família. Ele não disse assim, olha, cresçam de qualquer jeito. Não. Quando ele estabelece macho e fêmea, homem e mulher, ele está estabelecendo justamente que através do relacionamento, homem e mulher, construindo uma família, né? Pelo alicerce do casamento, você vai criar esse habitat para que a família possa crescer. É tão interessante quando você olha os primeiros versículos, né, de Gênesis, capítulo 1 e 2, você vai ver ali que Deus ele estabelece o habitat e depois ele coloca o homem para viver nesse habitat. E quando ele estabelece o casamento e a família como esse lugar realmente de crescimento, de multiplicação, mas principalmente de domínio, o que ele está dizendo? Olha, esse é o habitat para que vocês possam viver a minha natureza, viver realmente o meu caráter, e me conhecer profundamente. E aí o papel do sacerdócio do lar, gente, isso me dá muito temor, né? O papel do sacerdócio do lar é que pai, mãe, marido, mulher, né, e filhos, eles têm seus papéis sacerdotais para quê? Para manifestar a natureza divina dentro do seu casamento, da sua vida. Então, eu como pai, no meu ofício sacerdotal, eu preciso mostrar para os meus filhos a natureza paterna de Deus, o caráter paterno de Deus. Né? A minha esposa, como mãe, ela tem uma função primordial, né, de refletir na vida dos meus filhos toda a possibilidade de relacionamento que os filhos podem ter com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Né? A mulher ela tem características muito profundas, né, e marcantes, similares com essa natureza, né, do Espírito Santo. Quando você olha para o Espírito Santo, você vê que é o Consolador, o conselheiro, e são papéis que a mulher ela consegue exercitar muito melhor do que o homem, né? E quando você olha para o homem, você vê essa natureza mais forte, né, de proteção, de cuidado, né, de direção. Então, o sacerdócio do lar ele vai estar muito conectado a esses papéis, né, a esses valores. E o que define uma família disfuncional? Né? É justamente uma família que não cumpre os seus papéis e as suas funções. Quando a funcionabilidade dos papéis sacerdotais do lar, né, individuais e coletivo, né, essa combinação, essa sinergia de papéis, isso vai desfuncionalizar essa família. E quando essa família ela não funciona dentro dessa dinâmica de ser imagem e semelhança de Deus, o que vai acontecer? Os filhos vão ser feridos, os cônjuges vão ser feridos, né, e aí você vai ver como a família ela pode ser realmente um canal, né, de saúde emocional na vida das pessoas,
ou ela pode ser um canal de adoecimento na vida das pessoas. Né? Quem trabalha diretamente com aconselhamento sabe disso, né? Os pastores, né? O apóstolo, né? Vocês do Ministério de Casal, você sabe que quando as pessoas chegam com as suas demandas emocionais, o que é que nós vamos perceber? Que elas estão profundamente feridas nos seus relacionamentos, né? E profundamente feridas onde? No seu ambiente familiar. Né? Elas carregam marcas profundas desse ambiente familiar. Então, para que a família seja esse ambiente de refúgio, de descanso, nós precisamos discernir os nossos papéis como homem e mulher, nós precisamos viver esse sacerdócio dentro do nosso lar, principalmente fazendo com que a família seja esse ambiente onde nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Né? Eu tenho como pai, eu tenho como marido, ser canal de revelação de Deus na vida da minha esposa. Ela precisa olhar para mim, né? Da minha esposa e dos meus filhos. Ela precisa olhar para mim, ela precisa enxergar a natureza de Deus. Né? Eu preciso olhar para ela, eu preciso enxergar essa natureza. Esse é um grande desafio. E antes até de passar para a Railca aqui, uma coisa que a gente precisa entender. Né? Quando você olha para uma sociedade, eu amo isso aqui, né, em Gênesis 1, porque aqui não tinha pecado. Quando Deus ele estabelece isso aqui, não tinha pecado. Né? Então, o que ele está dando? Ele está dando caminho para que uma sociedade seja estabelecida com conceitos e fundamentos fortes, para que seja uma sociedade forte, um indivíduo forte, né, que sabe lidar com as demandas da vida. Por quê? Porque o casamento e a família, eles são os dois relacionamentos poderosíssimos para criar numa sociedade uma cultura de responsabilidade, de honra, de fidelidade, de limites, né? de cuidado, de proteção. Né? Então, esses relacionamentos eles vão ser justamente esse gerador desses valores. Para quê? Para que a família possa ser esse lugar de descanso, né? Para que a família possa ser esse lugar de refúgio. Né? Isso é fundamental. Então, quando você tira o casamento de uma sociedade, quando você vê, muitas vezes, algumas ideologias atacando a família tradicional, qual que é o resultado? Vamos pensar rapidinho aqui, Rogério. Tira o casamento, tira a família de uma sociedade. O que sobra? Não sobra nada. Não tem mais honra, não tem mais limite, não tem fidelidade, não tem cuidado, não tem proteção, só tem o quê? Adoecimento. Só tem hedonismo, só tem violência. Né? Todas as demandas que nós temos hoje, que são problemas sociais, elas são fruto de quê? De casamentos e de famílias que não tiveram a funcionalidade que deveriam ter. Né? Então, Paulo, como é que eu resolvo as demandas sociais de São Luís, no que diz respeito a esse adoecimento, a violência, etc. Investindo pesado em casamento e família. Quando a igreja abraça essa causa, investe em estabelecer isso, como está lá em Hebreus 13:4, né? Digno entre todos seja o matrimônio e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adultos. O que ele está dizendo? Que o casamento é esse canal poderosíssimo, né, para gerar essa cultura para uma sociedade forte. Só reforçando aqui um pouco esse princípio, né, de que Deus ele sempre vai primeiro, o projeto de Deus ele é sempre assim, ele vai primeiro gerar um ambiente, uma prática seguro para depois alguma coisa ser colocada ali. Então ele planejou o casamento, esse lugar seguro para uma criança nascer. Mas, infelizmente, e detalhe, casamento macho e fêmea, né? Mas, infelizmente, nós temos visto na nossa sociedade, né, uma distorção sobre isso. Infelizmente, está sendo muito comum, por exemplo, união entre pessoas do mesmo sexo. Não existe ali um macho e fêmea. Então, não existe um referencial masculino, um referencial feminino para essa criança. Por vezes, né, acontece de uma criança ser gerada fora de uma aliança de casamento e uma mãe solteira, né? Um filho precisa ter uma figura de um pai, que inclusive, né, um dos papéis da figura paterna, né, que faz parte do caráter paterno de Deus, é essa questão da proteção, da segurança. Então, essa criança ela vai crescer, cadê meu pai? Quem é meu pai? Né? E isso fere o coração de uma criança.
É o que a gente chama de ferida paterna. Ou por vezes até tem um pai ali, mas é um pai omisso, ou então é um pai que é violento, que machuca ela, que não gera esse ambiente de segurança, né? E essas são feridas individuais, mas que acabam projetando em toda a sociedade, como o Paulo estava falando aqui. Inclusive, né, nós trabalhamos muito com essas questões da sexualidade. Uma das raízes da homossexualidade, do lesbianismo, da homossexualidade, é justamente essa ferida paterna, né? Quando esse homem, muitas vezes essa criança nasceu e cresceu num ambiente em que esse pai ou era ausente, ou omisso, ou violento. Então, não tem essa admiração, não tem esse referencial. Então, é muito importante a gente pensar sobre essas questões. O propósito de Deus para a família sempre foi que primeiro viesse o casamento pautado na verdade, né, nos princípios da integridade, né, de ser honesto um com o outro, para depois sim vir os filhos, e esse casamento ser esse ambiente seguro, esse lugar de refúgio para essas crianças crescerem. Amém? Amém, Eugênio. Amém. Vocês têm tempo ainda? A gente está chegando já no final. Eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês. E realmente, se a gente for parar para falar, que é muito assunto, o assunto é muito vasto. A família, como o pastor Paulo bem falou, Deus ele planejou, né? Deus ele não faz nada do acaso, né? Como você falou, Deus ele criou o Éden. É como o pai, né? A gente vai para a gente receber um filho, a gente prepara o quarto, faz o enxoval, prepara tudo para colocar ali aquela criança. Então, Deus preparou tudo, colocou ali o homem e da costela do homem Deus formou a mulher. E como Jesus disse, no princípio não era assim. Quer dizer, no princípio Deus criou todas as coisas de forma perfeita. E a família é uma das perfeições de Deus. Graças a Deus, porque Deus fez isso. E pode Eu falar? achei interessante também a questão da prevenção, né? A gente está falando sobre casais, mas tem muitos jovens ouvindo, muitas Isso. pessoas que estão aqui que ainda não começaram um relacionamento, ou que já começaram um relacionamento, né? E a prevenção é mais barata. A prevenção, ela não causa danos maiores, né? Então, a gente faz curso de noivos. Nós temos um curso de noivos, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a questão de conversarem antes de casar, de saber as coisas antes de casar. Porque depois que você casa, vai ser um pouco mais complicado resolver, né? Então, a prevenção, ela é uma ótima opção, ela é boa. Então, assim, se desnudar, né? Tem até o primeiro módulo do nosso curso fala sobre isso, né? Sobre o Adão e Eva, que eles andavam nus. E não era só nus fisicamente. A nudez da alma. A nudez da alma. Eles tinham verdade, eles não andavam em mentira. Então, eles eram nus um para o outro, em verdade. Que a gente é muito interessante isso. Que os jovens que estão ouvindo, que ainda não começaram seus relacionamentos, que ainda estão ainda em processo de noivado, de namoro, que vocês possam andar nisso na verdade, né? Trabalhar com a prevenção, porque o Senhor ele quer casamento saudável. Se temos famílias saudáveis, nós vamos ter uma igreja saudável. Amém? Amém. Isso mesmo. Eu queria que vocês dessem as considerações finais. Porque aí daqui a pouco a gente ainda vai dar alguns avisos e finalizar a nossa live. Tá bom. Eu queria falar para os homens aqui, a Raílca já fala para as mulheres. Homem de Deus, não saia da sua posição dentro do seu lar. Sabe, assuma a sua posição de sacerdote como pai, assuma a sua posição como marido, seja um canal de bênção na vida dos seus filhos. Aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você precisa ajuda, peça ajuda ao seu líder de célula, peça ajuda ao seu pastor, peça direcionamento, busque entendimento, né? Mas assim, não saia da sua posição. Você não tem ideia de como você é importante realmente para a sua família e para o seu lar, né? E um homem valente, um homem de verdade, é aquele que está no lar, aquele que está defendendo sua família junto com a sua esposa, né? A esposa também é sacerdote do lar, não é só o homem, porque o papel de mãe e de esposa é um papel sacerdotal, aí eu talvez fale um pouco,
Mas eu queria chamar você, queridos, assuma a sua posição. Ore pela sua família. Lute pela sua família. E seja um canal de bênção na vida daqueles que Deus colocou na sua mão para que você ame e cuide em nome de Jesus. Eu quero recomendar mesmo também para as esposas, mães, né? Até porque quando você negligencia o seu papel sacerdotal ao Deus vivo, por vezes seu ídolo é outro e você vai sacrificar a sua família para outro que não é o Senhor. Isso vai machucar muito o coração dos seus filhos. Quando o pai e a mãe cumprem de uma forma devida, é lógico que a gente sempre vai errar, nunca vamos ser perfeitos, mas se nós nos dedicarmos à leitura da palavra, à oração, a gente corre menos riscos de errar. Então, nós vamos estar sendo esse canal para que os nossos filhos também tenham o nosso Deus como Deus. Até porque a Bíblia vai dizer isso, eu abençoaria até 1000 gerações daqueles que me obedecerem, né? Mas, infelizmente, quando nós não obedecemos, quem mais sofre é a nossa geração, porque Deus vai visitar, né, a desobediência dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração. Isso quer dizer que os filhos vão, infelizmente, acabar fazendo o que os pais fizeram de errado, repetindo esse comportamento errado dos pais. E a consequência do pecado sempre vai ser algo ruim. Então, exerça o seu papel sacerdotal, pai, mãe, principalmente para você guardar os seus filhos para o Senhor, e não para outro que não é o Senhor e que não vai amá-los e cuidar deles, como eles precisam desse amor e cuidado. Amém. Amém, queridos. Eu queria agradecer. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez de vocês. Que Deus continue abençoando, né, o ministério de vocês, a família aí, os filhos. Em breve queremos nos ver pessoalmente. Sim. É melhor. Breve estaremos juntos, compartilhando um pouquinho também desses nossos, por exemplo, nós somos 16 anos aí de intimidade conjugal. A gente está ainda no processo, né? Nós também. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Amém, gente. querido. Deus abençoe. Paz. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Então, queridos, esse foi o pastor Paulo, a pastora Railca, dois casais aí de Deus, o casal de Deus, pastor Paulo, pastora Railca, que são assim usados poderosamente pelo Senhor dentro desse ministério específico para casais. Eles têm já algumas literaturas, alguns livros, inclusive nós fomos presenteados, isso aqui é um presente que eles nos deram. Não só esses 4 livros, tem livro também para criança. E qualquer coisa você pode procurar e acessar aí no Instagram mesmo, Sexo Sem Cativeiro. É um projeto que eles trabalham abordando toda essa área sexual, à luz da palavra de Deus, e que vai trazer muitas bênçãos para a sua casa, para a sua vida, no nome de Jesus. Queridos, nós temos avisos importantes. Primeiro, aos nossos cultos, dia de terça-feira, quinta, sábado e domingo. Terça-feira, culto de oração, às 19 horas. Quinta-feira é o Quinta da Família, é às 19 horas. Hoje a gente começou 30 minutinhos atrasados, mas é às 19 horas. Culto de jovens no sábado, às 18 horas. Culto de celebração no domingo, às 18 horas. Certo? Nós estamos com um projeto, eu gostaria de chamar a atenção dos amados irmãos da Vinho Novo, que é o SOS Vinho Novo em Tempo de Aflição. Ela é baseada em Eclesiastes 3, versículo 1. Então, esse é um tempo que Deus está nos preparando e nós precisamos nos preparar, orar, jejuar e buscar a Deus. Então, se você quer participar desse projeto, juntamente com a equipe de intercessão, é só dizer sim, eu quero participar, orando e jejuando, mandar um WhatsApp no grupo da igreja ou para o apóstolo Edson, que aí ele vai poder estar coordenando direitinho isso aí e colocando você dentro dessa torre de oração. Amém? Outra coisa são a respeito dos nossos dízimos e ofertas. A igreja continua, nós precisamos continuar na fidelidade no Senhor, dizimando, ofertando com alegria, como diz lá em 2 Coríntios 9, né? Então, a conta bancária da igreja é o Banco do Brasil, a agência 1611, está aparecendo agora aqui na sua tela, e a conta corrente é 33576, dígito 2. Você pode fazer a sua entrega da sua oferta e do seu dízimo no nome de Jesus. Queridos, então é isso.
nós chegamos amanhã, amanhã nós temos uma live especial. Minha esposa me lembrando aqui agora. Nós temos um grupo, uma equipe, junto com todos os líderes da rede da família, das missões, das igrejas Vinho Novo. A equipe Eu, Você e Deus. Nós trabalhamos voltado diretamente para o fortalecimento das famílias e dos casais. E nós teremos uma live especial amanhã pelo Instagram do Aliançados Vinho Novo, Aliançados VN, falando sobre, olha só, o assunto é atual. Diga não ao distanciamento conjugal. Diga não ao distanciamento conjugal. Então, amanhã nós temos uma live voltada para casais, juntamente com toda a equipe da Eu, Você e Deus. Tá bom? Diga não ao distanciamento conjugal. É um tempo de fortalecimento das famílias e é um tempo de buscar a Deus em família. Amém. Então, nós queremos orar por você que quer aceitar Jesus na sua casa, você que tem alguém aí junto com você, você que tem levado a palavra do Senhor. Então, convide a pessoa que está do seu lado, se ela ainda não confessou a Cristo, que ela possa confessar e orar ao Senhor, dizendo: eu quero sim aceitar a Jesus, Amém. porque Ele é o Deus da família. Amém? E nós também queremos orar por você que é dizimista, que é ofertante, que você possa estar sendo abençoado, que sua casa seja próspera em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que estão, Senhor, ouvindo essa palavra, que ouviram essa palavra, as pessoas, Senhor, que foram alcançadas, Senhor, em nome de Jesus, as pessoas, Senhor, que ofertam e que entregam dízimo na tua casa. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, um final de noite abençoado. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o pastor Paulo e a pastora Railca. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. E o que é que vocês acharam aí? Digam aí, comentem. O que é que vocês acharam da nossa live de hoje? O que é que vocês acharam aí das informações que o pastor Paulo e a pastora Railca deram aqui para a gente? Amém? Já está encerrando. Você pode publicar aí, marcar o Instagram da igreja. Amanhã nós vamos nos encontrar no Aliançado Vinho Novo. Botar aí o que você achou no grupo da igreja. E que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Até a próxima. Paz, queridos. Até amanhã.